Olá, turma, tudo bem? Beleza, meus amigos concurseiros? Vamos falar agora de energia e trabalho dentro do nosso conteúdo de física. Nós estamos preocupados aqui em conceituar a ideia de trabalho, conceituar a ideia de energia, mas também definir e calcular as formas de energia e trabalho. Professor, explica para mim, vamos lá, o que é trabalho? Qual é a ideia de trabalho? Eu lembro mais ou menos lá do ensino médio que os professores definiam da seguinte forma, vamos ver. Energia é a capacidade de realizar trabalho. Então essa é uma definição que nós vimos lá no ensino básico, lá no ensino médio. Energia é a capacidade de realizar trabalho. Mas não se definia muito bem o que era trabalho, né? Deixava um pouco vago essa ideia de capacidade de realizar trabalho. Então, nós estamos, nesta aula, fundamentando o que é o trabalho mecânico, o significado de trabalho mecânico. E nós vamos definir a ideia de trabalho da seguinte forma, você pode inclusive anotar, anota aí. Vai lá, pega aí uma caneta, pega um papelzinho, escreva o seguinte, escreva aí, vai lá, vou falar para você. O trabalho mecânico é responsável pela variação da energia cinética. O trabalho mecânico é responsável pela variação da energia cinética. Anderson, mas aí você não me ajudou muito, porque eu também não sei o que é energia cinética. Não tem problema. Vamos definir a energia cinética também. Energia cinética vai ser assunto de toda essa aula. O que significa a energia cinética? Escreva aí. Energia cinética é aquela que existe para corpos em movimento. Pronto. Energia cinética é aquela que existe para corpos em movimento. Ponto. Bom, nós estamos tentando aqui simplificar ao máximo as ideias de energia. Por quê? Porque conceituar energia, galera, é algo muito complexo. Até porque, se nós pensarmos nas modalidades de energias que existem, nós ficaríamos trabalhando com uma tese de doutorado, porque existem diversas modalidades de energia e existem diversas conversões, transformações destas energias em outras. Por exemplo, quando você acende uma lâmpada na tua casa, você está percebendo ali uma conversão de energia, da energia elétrica em energia luminosa. Quando você liga o som, você está percebendo uma conversão de energia elétrica em energia sonora. Quando você anda, quando você corre, então o movimento do teu corpo está associado a uma energia cinética. Qualquer tipo de movimento está associado à energia cinética. Nós vamos escrever depois, definir matematicamente essa energia cinética. Existe uma equação matemática para se calcular a energia. Mas perceba que o conceito de energia é algo muito complexo, não é fácil definir energia. Então é por isso que lá no ensino médio nós definimos dessa forma. Energia é a capacidade de realizar trabalho. Mas esse trabalho mecânico que nós estamos falando agora, por exemplo, o que é o trabalho? Nós vamos falar agora mesmo. Ó, se eu aplico uma força e desloco um objeto de um ponto a outro, é dito que nós realizamos um trabalho mecânico. Então eu arrastei um objeto de um ponto a outro. Eu arrastei esse objeto de um lugar a outro. Teve um custo de energia para que isso acontecesse. Esse custo de energia chama-se trabalho mecânico. E como nesse arraste, nesse deslocamento, quando eu tiro um objeto, eu arrasto o carro, empurro um carro de um ponto a outro, tiro um móvel da minha casa e arrasto para outro lugar quando eu quero mudar de posição, pego a geladeira que estava aqui, coloco lá para ficar melhor. Então tem um custo de energia da minha parte ou de alguma máquina que realizou esse trabalho para mim. Esse custo de energia chama-se trabalho mecânico. E ele é responsável pelo quê? Nesses exemplos que eu estou usando. Nesses exemplos, esse trabalho mecânico é responsável por criar movimento, criar, entre aspas, movimento. Esse movimento é associado ao termo energia cinética, porque energia cinética é a energia associada ao movimento dos objetos. Tudo bem? Então é por isso que é dito, por exemplo, e aqui eu não estou buscando uma piada não, em relação aos nossos presidentes ou ex-presidentes, não é possível, por exemplo, armazenar energia cinética. Vamos pensar no vento. É possível armazenar vento? Não, não é possível, porque a energia cinética ela não é armazenável, ela existe apenas no instante em que existe aquele movimento, tá certo? Então quando eu realizo um trabalho para deslocar um objeto de um ponto a outro, esse trabalho mecânico está associado à variação desta energia cinética, ou seja,
a variar o movimento do objeto, mesmo se ele já estiver em movimento. Quando eu aplico uma força, eu modifico esse movimento. Normalmente, quando eu aplico uma força num objeto que já está em movimento, eu acelero ele, não é verdade? Lembra lá da dinâmica? Lembra das leis de Newton? Nós aceleramos esse objeto. Então, nesse caso, nós variamos a energia cinética dele. Ele já possui energia cinética se ele estiver em movimento. Só que se eu for lá e acrescentar uma força nele, eu vario essa energia cinética. Eu crio um delta de energia cinética, uma variação de energia cinética, ok? Beleza? Tá certo? Então, o trabalho mecânico, ele existe quando um objeto que já está em movimento, ou se ele estiver em repouso também serve, é aplicada uma força sobre ele. E essa força é responsável por deslocar esse objeto, ou acelerar ele, né? Aumentando diminuindo o tempo de deslocamento dele para um certo trecho. Então, nesse caso, nós aplicamos uma força a fim de deslocar, ou seja, a fim de movimentar esse objeto, ou seja, variando a energia cinética dele. Professor, essa força está associada à energia? É isso sim, está associada ao custo de energia que existe para arrastar, para deslocar esse objeto. Imagine que eu pegue um objeto bem levinho, essa caneta. Qual é o custo de energia para levar ela daqui até aqui? Pouco custo de energia, o custo de energia é relativamente baixo. Mas quanto de energia eu teria para tirar ela de São Paulo e levar ela até Curitiba, aqui ó, arrastando ela? Muito. Então, o que leva-se em consideração para calcular o trabalho realizado, ou esse custo de energia, esse trabalho, não é apenas a força que eu apliquei, mas também o deslocamento. Se eu desloquei pouco, se eu desloquei muito, então eu vou associar sempre a força ao deslocamento. E essa força e esse deslocamento estará também associado, multiplicado, será produto de um cosseno do ângulo θ. Professor, explica direito o que é esse ângulo θ. Explico sim. Imagine que você tem um objeto aqui, um bloquinho, e você vai arrastar esse bloco aqui de um ponto a outro. Você vai arrastar esse bloco daqui até aqui, tudo bem? Vai deslocar ele aqui. Ok, professor. E aí, o que vai acontecer? Eu vou aplicar uma força, mas eu não vou aplicar uma força assim retinha, ó. Plana, horizontal, paralela ao eixo horizontal. Vou aplicar ela um pouco inclinada, assim. Por quê? Bom, vai ver que eu não tenho aqui uma forma de fazer ela plana, eu só tenho aqui uma roldana e eu só consigo arrastar ela dessa forma. Esse objeto talvez seja muito massivo. Então vamos criar essa hipótese. Por algum motivo eu apliquei uma força um pouco inclinada em relação à horizontal, tá certo? Com o ângulo θ. Como que eu vou calcular o custo de energia? Aqui na prática é o trabalho que a gente usa, esse termo trabalho. O trabalho é a força vezes, vou colocar tudo em módulo, porque nós não estamos interessados por enquanto no sinal, por enquanto. Força vezes o deslocamento dele, tá certo? Vezes, e aí se ela tem essa inclinação, eu vou fazer o cosseno desse ângulo, o cosseno do ângulo θ. Aí sim, o resultado disso será o meu trabalho ou custo de energia. O trabalho é uma medida associada em J maiúsculo, nós lemos como Joule, tá certo? Nós lemos como Joule. Tanto o trabalho quanto a energia são medidos em Joule no sistema internacional. Ah, professor, então beleza, então vamos imaginar. O objeto está se deslocando para lá. E eu apliquei uma força aqui, ó, com uma certa inclinação, né, em relação ao ângulo θ, em relação ao plano horizontal aqui. Mas se eu aplicasse uma força contrária, o objeto, vamos supor que ele já está se deslocando para lá, tá? Tá para lá que eu digo, para a direita aqui em relação a mim, tá? Ele já está se deslocando aqui para a direita, sendo eu o referencial. Mas eu vou lá e aplico uma força contrária aqui, ó, um pouco inclinada, mais para esse lado aqui, contrária então ao deslocamento dele, ao sentido da trajetória dele. Essa força, ela estaria, entre aspas, atrapalhando o movimento, então. Ela não seria uma força que está ajudando o deslocamento. Ela seria uma força contrária. Isso é importante? É importante. Ah, professor, e se o objeto está se deslocando para lá? Mas eu aplico uma força aqui para baixo. Faço uma força aqui para baixo, perpendicular a ele. O que essa força faz? Ela ajuda? Ela atrapalha o movimento? Se eu considerar essa superfície sem atrito, essa superfície bem lisinha, essa força aqui não atrapalha nem ajuda o movimento, tá? A força que ajuda o movimento estaria
tendenciosamente para lá. Aqui atrapalha o movimento para cá. E aqui não contribui nem atrapalha, aqui perpendicular, 90 graus. De forma que nós podemos definir 3 modalidades de trabalho. 3 modalidades de trabalho associados a esta força. Nós teríamos um trabalho chamado trabalho potente, um trabalho resistente e um trabalho nulo. Quem é o trabalho potente? O trabalho potente seria aquele onde o ângulo de inclinação, aquele ângulo que eu acabei de mostrar, ele fosse menor do que 90 graus. Qualquer ângulo com inclinação, lembra lá do exemplo? O objeto está se deslocando para lá. Ó. Qualquer ângulo com inclinação menor do que 90 graus, então, ele seria um trabalho potente. Qualquer ângulo com inclinação maior do que 90 graus, então o objeto está se deslocando para lá. Ó. Eu aplico uma força com um ângulo maior do que 90 graus. Então, nesse sentido, ou seja, uma força que atrapalha o movimento. Ela seria um trabalho resistente, ela geraria um trabalho resistente. E uma força perpendicular ao objeto, ela teria um trabalho nulo, ela não teria um trabalho que atrapalhe nem que ajuda o movimento. Então o trabalho seria considerado nulo. Beleza, professor, mas espera lá, vamos lá. Tem outras hipóteses aqui que ficam na dúvida. Imagina lá o objeto, beleza? E aí você aplicou uma força paralela. Vamos supor que o objeto está se deslocando nesse sentido aqui, o mesmo sentido, ele está se deslocando para lá, esse é o sentido do movimento dele. E você aplica uma força também nesse sentido, no mesmo sentido, mas ela não tem inclinação aqui em relação ao plano horizontal. Ela está 0 graus em relação ao plano horizontal. Ela está alinhada, paralela ao movimento. Nesse caso, qual seria o trabalho? O trabalho seria igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno. Nós vimos. Só que esse cosseno aqui é 0 graus quando ela está paralela aqui, ó. 0 graus me gera um cosseno igual a 1. Então seria desnecessário fazer esse cosseno aqui. Nesse caso, onde a força está alinhadinha aqui com o movimento, está paralela ao movimento, no mesmo sentido, o trabalho será apenas força vezes deslocamento. Não precisa ali do cosseno, porque o cosseno vai dar 1. Ah, entendi, professor. Então, basta fazer força vezes deslocamento se a força estiver paralela no mesmo sentido do movimento do objeto. É isso? Entendi corretamente? Entendeu? É exatamente isso. Mas imagine que o objeto está se movimentando para lá. Esse é o sentido do movimento dele. Aí eu venho aqui e faço uma força também paralela ao movimento, mas no sentido oposto. Tá certo? No sentido oposto. E aí, professor, o que iria acontecer nesse caso? Qual é o resultado disso? Daria na mesma, mas o cosseno seria igual a cosseno de 180 graus nesse sentido. Cosseno de 180 graus me dá menos 1. Então, esse trabalho ele seria escrito assim, ó. Trabalho será igual a menos FD. Menos força vezes deslocamento. Na prática, esse trabalho é força vezes deslocamento positivo. É a força, ele tem que me falar o valor e o deslocamento que o objeto teve positivamente. Aqui, como é um trabalho resistente, será força vezes deslocamento também, só que negativo. Por quê? Porque o trabalho aqui é um trabalho resistente, ele não é um trabalho potente. Beleza? Tá tranquilo aqui? Essa é a ideia de trabalho. O trabalho é medido em joules, o trabalho está associado à variação da energia cinética. Professor, o trabalho é o custo de energia que existe para fazer esse deslocamento ou para atrapalhar o objeto que está em movimento? O trabalho tem a ver com o custo de energia. Tanto que o trabalho ele é medido na mesma unidade que as energias são medidas, que é a unidade joule. Beleza? Vamos falar de um gráfico agora, galera. Pessoal, caso o exercício, o exemplo, a questão que você esteja resolvendo trabalhe um gráfico, normalmente esses gráficos estão associados a forças variáveis, ou seja, você não tem sempre a mesma força sendo aplicada para deslocar um objeto. Durante o trabalho realizado, a força pode ser mais intensa em determinado momento, menos intensa, então uma força maior, uma força menor, de forma que a força pode variar de valor. Quando acontecem essas questões em concurso público, ele me dá em forma gráfica, ele me dá um gráfico e fala que a força variou e pede para eu calcular o trabalho dado este gráfico.
E aí como que eu calculo o trabalho, no caso de um gráfico, para uma força variável? Você vai lembrar apenas que o trabalho é numericamente igual, esse símbolo significa numericamente igual, uma igualdade com um Nzinho ali, numericamente igual à área desse gráfico. Pronto, o trabalho é numericamente igual à área desse gráfico. Professor, mas e aí? Qual área será? Que tipo de área? Galera, normalmente as áreas associadas a gráficos de trabalho ou são trapézios ou são triângulos. É o que normalmente acontece, tá bom? Vamos a um exemplo aqui, ó. Ele me deu um gráfico e pede, ó, qual é o trabalho total realizado pela força variável descrita no gráfico abaixo. E aí nós temos esse gráfico. Só que esse gráfico ele tem uma particularidade que acontece muito em situações de trabalho com forças variáveis. Primeiro, o gráfico tem uma parte que está acima do eixo aqui, ó, que em matemática nós chamaríamos de eixo X, né? Nesse caso é o eixo do deslocamento. Esse eixo horizontal tem uma parte acima no meu gráfico e uma parte abaixo aqui. A parte acima é este trapézio e a parte abaixo é este triângulo. Como que nós deveríamos calcular aqui o trabalho total, portanto? Normalmente, se tiver só a parte acima ou só a parte abaixo, é só eu calcular essa única parte. Pronto, eu já resolvi. Uma informação importante. A parte acima aqui do eixo horizontal, que é esse eixo, ó, a parte acima é um trabalho potente, é um trabalho positivo. A parte abaixo, que é esta no caso, é um trabalho resistente, é um trabalho negativo. Então, quer dizer, tem hora que a força está fazendo um trabalho para ajudar o movimento, mas existem momentos em que a força está fazendo um trabalho que atrapalha o movimento. A força, então, é variável, ela muda de valor. Ora ela está contribuindo, ora ela está atrapalhando, neste exemplo. Se tivesse apenas a parte acima, pronto, eu calculo só a parte acima, positiva. Se tivesse só o trabalho resistente, calcularia só abaixo. Mas tem os dois, o que eu faço? Calculo a parte de cima, calculo a parte de baixo, e no final das contas vai ser uma subtração entre essas partes, tá bom? O trabalho total será essa subtração. Então vamos lá, vamos lembrar, vamos chamar de área 1, essa área primeira, que é essa área do trapézio. E aí eu teria que lembrar como que se calcula a área do trapézio, vamos lembrar? A área do trapézio, como que se calcula? É base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Essa é a área de um trapézio. Vamos lá, base maior é daqui até aqui, ó. É esta parte, ó. Tá certo? Daria 3. Mais base menor, quem que é? É daqui até aqui, ó. Essa é a base menor, essa parte aqui. A base menor vai de 1 a 2, ou seja, de 1 a 2 é 1. É a variação. De 1 até 2 é um espaço de 1, é uma distância de 1. Vezes altura. A altura é essa parte aqui mesmo, ó, essa medida. Essa altura aqui vale, portanto, ó, 2. Então é base maior, base menor, vezes altura sobre 2. Bom, por coincidência aqui tem 2 aqui multiplicando e dividindo. Posso cancelar, sobra apenas a soma de 3 mais 1. Então nós temos 4. Vou colocar aqui 4 joules logo. E já vou falar que esse é o trabalho 1, tá bom? 4 joules. E o trabalho 2, professor, será essa parte de baixo, ó. Trabalho 2 é a área do triângulo. Vamos lembrar a área do triângulo? É facinho. Vou colocar aqui trapézio, né? Vou colocar TP, trapézio. E aqui vou colocar triângulo, tá? Triângulo, TR. Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? A base vai de 3 até 5 aqui, ó. De 3 até 5, então, é 2. Vezes a altura que está de cabeça para baixo, está invertido, mas a altura é isso aqui, ó. A altura aqui foi menos 2. A gente coloca 2, né? Altura 2. E é base vezes altura sobre 2. Então, novamente, temos uma coincidência aqui de ter 2 e 2. Posso simplificar, sobra 2 ali ainda, tá? 2. Só que o trabalho abaixo é negativo, tá, galera? Ele é negativo, porque é o trabalho resistente. Então, quem seria o meu trabalho total? Total seria 4, que é o potente, 2, que é o resistente, subtrair, trabalho total, portanto, 2 joules, beleza? Se acontecer, então, o gráfico com forças variáveis, é assim que eu faço. Se tiver só a parte de cima, calcula só a de cima. Se tiver só a de baixo, trabalha de baixo. A de cima é potente, é positiva. A de baixo é resistente, é negativa. Se tiver as duas partes, a de cima e a de baixo, calcula separadamente, subtrai a potente da resistente. Beleza? No gráfico é assim que a gente faz. Pessoal, lembra que nós falamos no início
que o trabalho está associado à variação da energia cinética, isso inclusive é um teorema dentro da ideia de trabalho, chama teorema da energia cinética. Nós temos o seguinte, imagine que um objeto já está em movimento nesse sentido aqui, ó. Ele está em movimento para a direita, ele está se deslocando para lá. E eu vou lá e aplico uma outra força também no mesmo sentido, só que com uma certa inclinação, já para a gente pegar o detalhe lá do ângulo, tá? Com uma certa inclinação, mas contribuindo para o movimento. Ou seja, uma força que ajuda ele a se deslocar mais rapidamente nesse sentido. Ou seja, eu deixo ele mais veloz. Ele já estava em movimento e eu vou lá e aplico uma força contribuindo para esse movimento. Ou seja, usando as palavras da nossa aula, eu aplico uma força que cria, que gera, entre aspas, depois a gente vai falar desse negócio de gerar, tá? Que gera, entre aspas, um trabalho potente, tá bom? Então ela aumenta a velocidade do objeto. Ele já tinha uma velocidade, mas eu vou lá e contribuo com uma força, mesmo que inclinado, contribuo com uma força e essa velocidade aumenta. Então, é dito que nós criamos uma variação da energia cinética, já que a variação da energia cinética é a variação do movimento do objeto, propriamente dito. Ele tinha uma velocidade, mas aí eu apliquei uma força, essa velocidade mudou. Essa velocidade aumentou nesse exemplo que eu apliquei aqui. Se essa velocidade aumentou, eu criei uma variação de movimento. Em outras palavras, nós criamos uma variação de energia cinética, tá bom? Professor, mas o que é de fato a energia cinética? Então vamos lá. A energia cinética, a definição de energia cinética é a massa do objeto vezes a velocidade. Então aqui nós temos o movimento, ó. Velocidade ao quadrado dividido por 2, tá certo? Essa é a equação da energia cinética. Então, a energia cinética está intrinsecamente ligada à massa do objeto e à velocidade que ele tem. Beleza? Se inicialmente ele tem uma velocidade e eu aplico uma força que modifica essa velocidade, eu criei uma variação da energia cinética. Então, o nosso trabalho ele fica igual a delta de energia cinética, onde esse delta significa na física sempre a variação de alguma coisa. Então, ele seria a energia cinética final do objeto menos a energia cinética inicial do objeto. Inicial. Beleza? Se eu trabalhar a fórmula ali, o trabalho, então, ele será... Quem que é a energia cinética? Não é mv quadrado sobre 2? mv quadrado sobre 2 com a velocidade final. Velocidade final. Menos mv quadrado sobre 2, só que com a velocidade inicial aqui. Então, o trabalho é essa subtração da energia cinética final pela energia cinética inicial. O trabalho é a variação dessa energia cinética, tá certo? Professor, acho que eu estou entendendo. Então, quando você aplica uma força ali, o trabalho ou a energia que você aplicou, ela foi responsável por mudar a velocidade do objeto. Se ela mudou a velocidade do objeto, o termo que nós usamos para essa velocidade, para esse movimento, o termo que nós usamos é energia cinética. E já que a energia cinética ela tem uma fórmula, tem uma equação para ser calculada, se eu substituir essa equação aqui, nós calculamos o trabalho como massa velocidade final ao quadrado sobre 2, massa velocidade inicial ao quadrado sobre 2. E essa variação da energia cinética é o meu custo de energia, é o meu trabalho. Esse é o teorema da energia cinética. Beleza? É um ponto bem importante também, já nós vamos usar ele para fazer questões, mas gravem, esse é um ponto bem importante dentro do estudo do trabalho. O trabalho é igual à variação da energia cinética. Beleza? Anotem aí. Pessoal, vamos falar agora da potência que está associada ao trabalho e, consequentemente, à energia. O que significa a definição de potência? O que é um trabalho muito potente e o que é um trabalho pouco potente? Podemos até pensar em relação a máquinas. O que seria uma máquina muito potente? O que seria uma máquina pouco potente? Então imagine o seguinte, imagine uma máquina que faça um trabalho mecânico para mim, que erga os objetos como as empilhadeiras, né? Erga um objeto a uma determinada altura, ou erga uma altura maior, ou uma máquina que seja mais rápida do que a outra. Imagine uma empilhadeira que consegue levantar 4 pallets em 1 minuto. 4 blocos em 1 minuto. E uma outra empilhadeira que consegue empilhar 6 blocos em 1 minuto. 6 blocos em 1 minuto, a uma mesma altura, as mesmas condições, mesmo peso de cada bloco, os blocos são idênticos,
mas uma ergue 4 em 1 minuto e a outra ergue 6 em 1 minuto. Obviamente, qual é a máquina mais potente? A máquina mais potente é a que ergue mais blocos. Por quê? Porque ela realiza mais trabalho no mesmo tempo. Então, a potência de uma máquina, aqui tem um 2zinho que está aparecendo e não deveria aparecer, esquece esse 2 aqui, ele não deveria estar aqui, tá bom? A potência de uma máquina, chamada potência média, a potência média é o trabalho total realizado dividido pelo tempo que é gasto para realizar esse trabalho. Então, nós dizemos o seguinte, vamos lá, conceitualmente, o conceito aqui é muito simples. Algo potente, um trabalho muito potente, ou uma máquina muito potente, está relacionado ao trabalho dividido pelo tempo. O trabalho realizado dividido pelo tempo. O trabalho é medido em joules, o tempo no sistema internacional é medido em segundos. Essa divisão de joules por segundos te dá uma unidade chamada watts, tá? W, watts. Então, o watts ele não é apenas uma medida de potência, vocês bem sabem, não é apenas uma medida de potência mecânica. É uma medida de potência também elétrica. Imagine que você tem uma lâmpada e vai trocar a lâmpada da tua casa. Você vai lá no supermercado ou na loja de construções lá e você vai comprar uma nova lâmpada. E a lâmpada que você vai escolher, entre duas lâmpadas, você vai olhar uma que tem mais watts ou uma que tem menos watts. Qual vai brilhar mais? A que tem mais watts, porque ela te realiza mais trabalho, nesse caso um trabalho luminoso. Então, uma caixinha de som, você vai comprar uma caixa de som, uma pequenininha e uma grande, ou uma grande, vai optar entre uma pequena e uma grande. Mas você olha que a pequena tem mais watts do que a grande. O que quer dizer? Que a pequena vai fazer mais barulho. Não é porque ela é pequena que ela vai fazer menos barulho, menos som. Depende da quantidade de potência que ela tem. E a potência é realizada em watts. Como que se calcula? Trabalho, que também pode ser energia, tá? Trabalho ou energia dividido por tempo. Essa potência é chamada potência média, mas existe no caso de objetos que estão em movimento, que estão lá se movimentando com uma certa velocidade. Vamos supor que a velocidade dele é variável. Nesse momento ele tem uma velocidade, mas em determinado momento ele tem outra, em determinado momento ele tem outra. Ele está em movimento variável, né? Lembra lá? Movimento variável, a velocidade se modifica no tempo. Então, nesse caso, como que eu faço para calcular a potência instantânea? Ou seja, nesse instante, depois nesse instante, depois nesse outro instante, a cada instante de tempo, eu multiplico, então, para instantânea, a força vezes a velocidade que ele tem naquele momento. A força que está sendo aplicada no objeto, por quê? É implícito e é bem lógico nós pensarmos, de acordo com as leis de Newton, que nós já estudamos, de que se o objeto está mudando de velocidade, existe uma força resultante, diferente de zero sendo aplicada sobre ele. Né? Lembra lá que força é igual massa vezes aceleração? E essa variação de velocidade é a aceleração. Então, se ele tem velocidades diferentes, existe uma força resultante sendo aplicada sobre ele. Então eu vou multiplicar essa força que existe nesse instante pela velocidade que ele tem no mesmo instante. E eu estou calculando a potência instantânea. Tudo bem? Beleza? Essa é a definição de potência, galera, que pode ser cobrado na prova de vocês. A potência média é o trabalho, que pode ser chamado energia, dividido por tempo. Resultado em watts. O resultado aqui também é em watts. Mas se ele pedir a instantânea, é a força vezes a velocidade naquele instante. Beleza? Tranquilos? Vamos para o próximo tópico. Pessoal, vamos falar agora do rendimento. Quando nós estamos trabalhando com energia, seja a energia que for, energia mecânica, trabalho mecânico, existem sempre 3 modalidades de energia ou 3 modalidades de trabalho envolvidos. Isso nós conhecemos, inclusive, do cotidiano. Existe uma energia ou trabalho chamada energia dissipada, energia útil e energia total. Vamos associar a coisas que vocês têm na casa de vocês, ou mesmo a máquinas que nós conhecemos, ou mesmo o seu automóvel, tá certo? Imagine que nós vamos associar essa ideia de energia aqui, a energia ao consumo de energia elétrico de um ar-condicionado que você possui na tua casa. O ar-condicionado ele recebe uma energia da rede elétrica, né? Mas ele não aproveita toda essa energia total. Uma parte da energia ele aproveita para resfriar o teu ambiente, mas uma parte da energia é dissipada. O que é essa energia dissipada? Nós não usamos na física o termo perder energia. Nós usamos o termo dissipar energia. O que seria dissipar? Seria converter essa energia para um propósito que não é o que você quer, que não é o que a máquina propõe, o que a máquina tem de utilidade para você. Então, no caso de um ar-condicionado, você quer resfriar o ambiente.
Mas o ar-condicionado ele faz um pouco de barulho, ele faz um pouco de ruído. Então essa energia do ruído, do barulho que ele faz, é uma energia, entre aspas, desperdiçada. Nós não usamos o termo desaparecer, nós não usamos os termos destruir energia, sumir com a energia. Nós usamos o termo dissipar, tá certo? É convertida para uma modalidade que não é o intuito do que você quer. Então, o barulho é uma energia dissipada. Mesmo o motor do ar-condicionado esquenta um pouquinho. Então, você não quer esquentar, você quer resfriar. Então, essa energia do aquecimento é uma energia dissipada. Então, existem 3 energias ou 3 potências também associadas a essa energia. Uma potência total, que é tudo que chega no equipamento. Uma potência útil, que é o que você aproveita de fato, e uma potência dissipada, que é uma potência que não é aproveitada para o que você quer. E isso, inclusive, acontece nos tipos de energia mais simples, quando você movimenta um objeto também, empurra com a tua mão, quando você corre, vai fazer uma caminhada, existe energia total, energia útil e energia dissipada. E também potência útil, potência total e potência dissipada. O seu carro não aproveita toda a energia da combustão da gasolina, do diesel, do etanol. Uma parte é útil, uma parte é dissipada, tá certo? O carro também faz barulho no motor, esquenta o motor. Essa parte não é aproveitada para gerar o movimento. Então o trabalho mecânico também gerado pelo motor do automóvel não é totalmente aproveitado na queima do combustível, beleza? Como que eu calculo o rendimento de alguma coisa? O rendimento de uma máquina, de um motor, de uma pessoa que está correndo? O rendimento é calculado dividindo, o rendimento é dado por essa letra N meio esquisita aqui assim mesmo. Isso chama-se rendimento. É uma divisão entre a potência útil e a potência total, beleza? É assim que calcula potência útil por potência total. Se o exercício pedir para você calcular isso em porcentagem, basta fazer essa divisão e o resultado que você obtiver, multiplicar por 100, que aí o seu resultado aparecerá em porcentagem, beleza? Essa é a ideia de rendimento. O rendimento, portanto, é o que você aproveita de fato. Se você tem uma máquina com 20% de rendimento, quer dizer que ela aproveita 20% da energia que foi mandada para ela em forma do que você quer, em útil, em coisas que você quer aproveitar. Beleza? Isso é rendimento, galera. Pessoal, vamos falar agora do nosso último tópico relacionado a trabalho e energia, que é a conservação da energia mecânica. Professor, antes de tudo, o que é energia mecânica? Associem a ideia de energia mecânica à soma de energias cinética e potencial, tá certo? Energia cinética com energia potencial. Somei a energia cinética com a energia potencial, essa soma de energia cinética com potencial chama-se energia mecânica. Professor, tudo bem, mas você já falou para mim o que é energia cinética, mas não disse o que é energia potencial. Tudo bem, eu vou falar agora. A energia cinética eu disse que é a energia associada ao movimento dos objetos, ou seja, é aquela energia que não pode ser armazenada, porque movimento não se armazena. Então, em contrapartida a isso, energia potencial é qualquer tipo de energia que pode ser armazenada. E aqui, para o seu concurso público, nós vamos estudar basicamente 2 energias potenciais. A energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Pode explicar com detalhes, Anderson? Sim, claro. Energia potencial gravitacional está associada à posição que o corpo tem na vertical, ou seja, a uma certa altura. Imagine que um objeto é abandonado de uma certa altura, lembra lá do lançamento em queda livre? Então é esse caso mesmo, vamos imaginar uma queda livre. Então o objeto foi abandonado de uma determinada altura. Conforme ele for descendo, ele vai adquirindo velocidade, ele vai sendo acelerado pela gravidade, lembra disso? Então ele vai desenvolvendo uma energia que ele tinha acumulada aqui nesse ponto. Se eu segurar esse objeto nessa altura, existe uma energia armazenada. Porque no momento que eu quiser soltar, essa energia vai sendo desenvolvida em forma de velocidade, depois então em energia cinética. Então está existindo uma conversão. A altura dele, o armazenamento de energia devido à gravidade, vai sendo convertido em energia cinética durante a queda. Então nós falamos que esse objeto ele tem energia armazenada. E essa energia chama-se energia potencial gravitacional. Como que se calcula, Anderson? É a massa do objeto vezes a gravidade vezes a altura. É assim que se calcula energia potencial gravitacional. É a única modalidade de energia potencial que nós vamos estudar? Não. Lembre-se sempre que energia potencial é energia que pode ser armazenada, mas não é a única modalidade a gravitacional. Existe também
no caso das energias mecânicas, a energia potencial elástica, que é muito associada à ideia de uma mola. Imagina uma mola aqui que está amarrada em uma parede, prendendo aqui um bloquinho. E aí eu vou lá e estendo esse bloquinho, puxo ele para lá um pouquinho, ó, estendo ele mais para cá. Então eu criei uma deformação nessa mola, a posição de equilíbrio era aqui, e eu estiquei ela até aqui. Essa deformação nós chamamos X. Cada mola tem uma, entre aspas, dureza diferente, ela é mais resistente ou menos resistente. Essa resistência da mola nós associamos à letra K, tá? Chama-se constante elástica. Constante elástica da mola. Pode ser um elástico também, não precisa ser mola. Pode ser qualquer coisa que tenha elasticidade. Um elástico que estica, uma corda elástica também. Ele tem que ter essa deformação. Eu tiro de uma posição de equilíbrio e estico ela. Normalmente são molas, tá certo? E aí eu tenho aqui então a constante elástica para dizer se a mola é mais mole ou mais dura. Cada mola, então ele tem que falar isso no exercício, tá? Cada mola tem uma constante diferente. E o X, portanto, seria a deformação, se eu estou esticando mais ou menos, tá certo? E como que se calcula a energia potencial elástica, Anderson? K vezes esse x quadrado dividido por 2, tá certo? Parecida com a energia cinética, mas não é energia cinética não, tá? Essa energia é armazenável e essa energia é armazenável também. Essas energias, então, elas são potenciais porque elas podem ser armazenáveis. E a ideia de energia mecânica é que a energia mecânica ela vai ser a soma da energia cinética com a energia potencial, seja ela elástica ou gravitacional. Professor, vamos lá. Como que isso aqui cai em forma de questões? Deixa eu dar uma limpada aqui então. Anota até aí, pausa o vídeo, escreva, vou apagar um pedacinho. Isso aqui normalmente é muito comum cair. 90% das questões que envolvem essa conservação da energia mecânica são para chamados sistemas, então sistemas conservativos. Sistemas onde não existe, por exemplo, atrito durante essa queda. Seria justamente a situação do vácuo, lembra disso? Onde não existe atrito, resistência do ar. O vácuo, então, me diz que a energia que existe aqui em cima, em forma de energia potencial gravitacional, vai ser completamente convertida em energia cinética aqui embaixo, quando o objeto adquirir toda a velocidade possível que ele conseguir, que ele puder. Então, toda a altura, toda a energia armazenada devido à altura dele, vai ser convertida em energia cinética, né? No limite dele atingir o solo, imediatamente no limite dele atingir o solo, no instante em que ele atingir. Então toda a altura foi convertida, vamos falar dessa forma, em velocidade. Então eu posso dizer o seguinte, que a energia cinética é igual, nesse caso, à energia potencial gravitacional. Por quê? Porque não houve dissipação de energia, não houve atrito com o ar, não houve resistência do ar, então foi convertida de uma modalidade em outra. Lembra lá, eu acho que você vai lembrar de uma fórmula que nós usamos para calcular a velocidade dos objetos em queda, só que nós usamos pela equação de Torricelli lá na cinemática. E agora nós vamos usar pela fórmula de energia, mas você vai perceber que nós chegaremos na mesma fórmula. A energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. E a energia potencial gravitacional, em sistemas conservativos, sistemas onde não existe dissipação de energia, eu vou igualar as duas, mgh, massa, gravidade, altura. Como o objeto é o mesmo, não houve perca de massa, né? Posso simplificar a massa e mandar o 2 multiplicando. Então ficaria velocidade ao quadrado 2gh. Para eliminar aqui, para ficar apenas com a velocidade, né? Raiz de 2gh. Nós já conhecíamos essa fórmula, mas nós deduzimos ela através da equação de Torricelli. E agora nós vimos que chegamos na mesma equação pelo cálculo de energia. Então o que eu estou calculando? A velocidade do objeto quando ele chega no solo, abandonado de uma determinada altura. Se não existe dissipação de energia, se é no vácuo, ou seja, se o sistema é conservativo, a velocidade é raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Galera, nós estamos falando de conservação de energia, beleza? Agora nós vamos fazer algumas questões sobre esse assunto. Vamos lá? Pessoal, vamos fazer agora alguns exemplos do assunto trabalho e energia. Vamos lá. Se um corpo com massa igual a 400 gramas percorre uma distância de 1.200 metros em 2 minutos, a energia cinética média do corpo no referido trajeto, expresso em joules, é igual a quanto? Então o comando da questão é calcular a energia cinética. Então vamos lá. Para calcular a energia cinética nós precisamos da massa. Ele deu
velocidade ao quadrado. Ele não deu. Dividido por 2. Então, na realidade, nós precisamos de dois cálculos aqui. Antes de calcular a energia cinética, nós precisamos verificar a velocidade do objeto. Tá? E como ele usa o termo aqui, ó, energia cinética média, nós podemos calcular a velocidade média. Velocidade média, lembra lá? Velocidade média ΔS sobre ΔT. Onde o ΔS é o deslocamento em metros, 1.200, mais o sistema internacional ΔT é minuto, tempo corrigindo, em segundo. O tempo é em segundo e o exercício deu em minuto. Então, 2 minutos são quantos segundos? 2 minutos, 120 segundos. Então, eu teria que simplificar um 0 e um 0 aqui. 120 dividido por 12, 10. Achei a velocidade em metros por segundos, por isso que eu converti, tá bom? Energia cinética, vai lá. Uma coisa que não foi dita na aula, mas vou falar agora. A massa deve estar em quilogramas. E aqui está em gramas, tá certo? Gramas. 400 gramas. 400 gramas. 400, não. 400 gramas. 400 gramas são quantos quilogramas? É só dividir por 1.000 para transformar para quilos. Se eu estou trabalhando em gramas e quero converter para quilogramas, eu divido por 1.000. Então eu vou chegar em 0,4 vezes a velocidade 10. 10 ao quadrado. Dividido por 2. Beleza? Então eu poderia fazer assim, ó. Energia cinética é 0,4 vezes 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que vai dar 100. Dividido por 2, vamos fazer meio direto? 0,4 vezes 100, vai dar 40. 40 dividido por 2, 40 dividido por 2 é 20. 20 o que, professor? Joules, unidade de energia é joules. Alternativa certa, letra B de bola, beleza? Questãozinha de energia cinética, porém, deveria ter calculado antes ali a velocidade, porque o exercício não deu, mas tem como calcular deslocamento dividido por tempo, beleza? Vamos para a próxima. Pessoal, vamos aqui numa questão interessante sobre conservação de energia. Vamos ler. Uma bola cuja massa é 0,30 kg é lançada verticalmente para cima com energia cinética de 60 joules. Considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber a altura máxima que ela vai atingir. Lembre-se que a energia cinética está associada a movimento e velocidade. Então ele está falando, ela foi jogada com uma energia cinética, uma energia de movimento de 60 joules. E através disso, qual é a altura que ela pode alcançar? O exercício não fala que tem atrito, resistência do ar, nada disso. Se ele não fala, você considera um sistema conservativo. Ou seja, considera um caso sem resistência do ar, sem atrito com o ar. E nós falamos que onde não existe atrito com o ar, a energia cinética é igual à energia potencial gravitacional. Ou seja, o sistema é conservativo. A energia cinética ele me falou que é 60. E a energia potencial gravitacional é mgh, massa, gravidade vezes altura. Então ficaria, massa, ele tinha falado na questão que a massa é 0,3. Vamos voltar lá para vocês verem, 0,30, 0,30, 0,3 é a mesma coisa. 0,30 vezes a gravidade na Terra, que é 10. Aproximadamente, lembra disso? Aproximadamente 10. A altura é o que eu quero descobrir. Então ficaria 60 igual 0,30 vezes 10 dá 3 vezes h. E aí eu mando esse 3 que está multiplicando, dividindo aqui no primeiro membro. Então ficaria assim. 60 dividido por 30, h igual a 20. 20 o quê, professor? Metros no sistema internacional. Então a alternativa certa, letra C. 20 metros de altura seria o que o objeto vai alcançar, saindo com 60 joules de energia cinética no lançamento. Jogo com 60 joules de energia cinética, alcança lá 20 metros de altura. Beleza? Vamos para a próxima questão. Pessoal, questão parecida com a anterior, ele só faz o raciocínio inverso. Vamos verificar aqui o que o texto nos diz. Ele vai criar o raciocínio inverso da questão anterior. Um corpo de massa igual a 200 gramas cai de uma altura de 5 metros. A partir do repouso, desprezada a resistência do ar, a energia cinética do corpo em joules ao atingir o solo é igual a quanto? Então ele desprezou a resistência do ar, não desprezou? Se ele desprezou a resistência do ar, energia cinética é igual a energia potencial. O sistema é conservativo, potencial gravitacional. Beleza? Ele pede para eu calcular no final das contas a energia, olha lá, ó. Corpo 200 gramas, cai a altura de 5 metros, a partir do repouso, desprezando a resistência do ar, a energia cinética do corpo, ele quer energia cinética.
Então a energia cinética é igual ao potencial gravitacional se não existir resistência do ar, porque o sistema fica conservativo, fica sem dissipação. Então eu posso fazer substituindo mgh aqui na energia potencial gravitacional. Ah, então energia cinética e potencial serão iguais nesse caso, professor? Sim, você só precisa converter aí massa de 200 gramas para quilos. 200 dividido por 1.000. 200 dividido por 1.000, 0,2. Gravidade da Terra aproximadamente 10. Ele falou que a altura que o objeto foi abandonado, 5 metros. E aí eu posso multiplicar 2 vezes 10, corrigindo, 0,2 vezes 10 é 2, e aí 2 vezes 5, que vai dar 10. Então a energia cinética é igual a 10 joules. Questão similar, só que na anterior ele pediu a potencial e agora ele pediu a cinética. Conservação de energia, uma é igual à outra. Beleza? Vamos para o próximo item. Pessoal, questão um pouco diferente agora, pois nós temos a situação da mola. Lembra lá da energia potencial elástica? Vamos ver como esse problema trata a energia potencial elástica. Vamos lá. Um corpo de massa 0,5 kg encontra-se encostado em uma mola de 50 centímetros, conforme a figura abaixo. Ele dá tipo uma rampinha, né? A mola, cuja constante é de 400 newtons por metro, lembra lá da constante? Letra K, constante elástica. Cada mola tem uma constante diferente. Foi comprimida até que seu comprimento atingisse 20 centímetros. Então ela foi amassada, né? Ela foi comprimida, ela foi deformada. Tinha 50 centímetros. Foi deformada até ficar com 20 centímetros. Cessada a força que comprime a mola, o corpo foi impulsionado em direção ao topo da rampa. Então, amassei a mola tinha 50 centímetros, amassei ela até ficar com 20, ou seja, comprimi a mola, soltei o objeto foi jogado lá para cima, até atingir o topo da rampa lá, o ponto X, que está bem no topo da rampa. Continuando. Considerando que o atrito é nulo, ou seja, atrito nulo significa o quê, turma? Sistema conservativo. Não existe dissipação de energia, nem com a rampa, nem atrito com a rampa e nem com o ar. A altura mínima em metros que o plano inclinado deve ter para que o corpo atinja o ponto X sem cair, ou seja, qual é a altura mínima lá que deve existir, seria de quanto? É isso que ele quer. Então, na prática, ele quer ali a altura X, né? Olha lá que ele fala, ó. Cadê? Olha lá, ó. A altura H mínima em metros que o plano inclinado deve ter para que o corpo atinja o ponto X sem cair. Então ele quer essa altura. Galera, a ideia é a mesma. Se não existe atrito, a energia é conservada. Acontece que agora não é energia cinética em gravitacional. É a energia elástica da mola sendo convertida em gravitacional, atingindo uma determinada altura. Então eu vou igualar essas duas. Da mesma forma que a situação da energia cinética convertida em energia potencial, né, ela é igualada em sistemas conservativos, em sistemas que não existem dissipações de energia, isso pode ser feito para um sistema mola também, atingindo uma determinada altura. Acontece que quem está impulsionando o bloquinho lá, agora é uma mola, tá certo? Então eu posso escrever o seguinte, ó, que a energia potencial elástica da mola foi toda convertida em energia potencial gravitacional lá no topo da rampa, beleza? Quem que é a energia potencial elástica da mola? K, constante elástica, deformação da mola, x² dividido por 2, é a fórmula. Quem que é a energia potencial gravitacional? mgh, massa e gravidade vezes altura, tá certo? Constante elástica da mola, o exercício me deu, ele falou 400 newtons por metro, foi dada na questão, tá certo? Isso aqui, ó, é a constante elástica, 400. Agora presta muita atenção nesse x, o x é a deformação da mola, é o quanto ele amassou a mola, o quanto ele deformou. No texto é dito o seguinte, a mola tem tamanho 50 e ela foi amassada até 20. Isso quer dizer que a deformação de 50 até 20 ela foi amassada 30 centímetros, concorda comigo? Se ela tem 50 e ela foi até 20, esse espaço aqui, ó, essa deformação foi de 30 centímetros, mas aqui deve estar em metros. Se é 30 centímetros vale 0,3 metros ao quadrado dividido por 2. Professor, como que eu converto de centímetro para metro? É só dividir por 100, tá? Isso vai dar 0,3. É assim que eu converto de centímetros para metros, beleza? Isso é igual a M, que é a massa do bloquinho. Ele falou lá que a massa do bloquinho, isso ele tinha dado também, tá? Meio quilo, 0,5 quilos. Meio, gravidade na Terra aproximadamente 10, e eu quero encontrar essa altura, tá bom? Beleza? Bom, nós podemos fazer isso aqui de diversas maneiras.
Posso fazer 400 dividido por 2, que vai dar 200. Posso, porque aqui está multiplicando. 0,3 vezes 0,3 vai dar 0,09. Tá certo? Isso é igual meio vezes 10. Vai dar 5H aqui, ó. Tá? E aí eu posso, vou apagar aqui só para ganhar um espacinho. Aí eu posso multiplicar o 200 vezes 0,09. 200 vezes 0,09 vai dar 0, passo 9 para lá, 18. Certo? 18 igual a 5H. E aí eu mando 5 dividindo. 18 dividido por 5 é igual a H. E aí 18 dividido por 5 vai dar 3,6. Beleza? 3,6 metros. 3,6 metros, pode conferir aí. É a altura que o bloquinho vai atingir lá no topo da rampa. Então ele vai atingir 3,6 metros. Então nós estávamos acostumados até a questão anterior a fazer conservação de energia cinética e potencial gravitacional. Mas pode ser feita também potencial elástica em potencial gravitacional, ou mesmo cinética também. Beleza? Esse exemplo é muito bom. Vamos para o próximo. Marcando aqui a alternativa da questão que nós acabamos de resolver, ficamos com 3,6, alternativa D, portanto. E já vamos para a questão final, galera, que envolve uma situação muito cobrada em concursos públicos, quando ele quer situações onde o bloco desce, o carro, seja o que for, sobe novamente, saindo com energia cinética e potencial e chegando num ponto alto aqui, com energia cinética e potencial também. Vamos ver essas situações. Um bloco de massa, 7 kg, desliza sem atrito sobre uma trajetória de M até N, né, mostrada na figura, daqui até lá. No início do movimento, o bloco possui uma velocidade de 8 metros por segundo. Aqui, ó, 8 metros por segundo. Qual é, em joules, a energia cinética aproximada do bloco no ponto mais alto da trajetória? Então esse bloco ele fez isso aqui, uma rampinha, subiu, novamente chegou lá em cima com uma certa energia cinética também. Está dizendo que aqui em cima ele ainda tem movimento, ele ainda tem velocidade, ele quer saber a energia cinética dele ali naquele ponto. Beleza? Como nós vamos fazer então? Ele falou, inclusive, que esse bloco ele tem 7 quilos, né? E falou sem atrito aqui no começo. Ó. Sem atrito quer dizer sistema conservativo. Então nós podemos dizer o seguinte nesse sistema. Como ele tem altura e velocidade, aqui ele tem energia cinética e potencial. Aqui ele tem energia cinética e potencial. Grave que aqui ele tem 3 metros de altura e velocidade 8. Aqui ele tem 5 metros de altura e eu não sei a velocidade. É justamente a energia cinética que eu tenho que descobrir. Então o que nós vamos fazer nesses casos onde ele tem as duas coisas em cada ponto? Em cada ponto ele tem energia cinética e potencial. Eu vou falar que toda a energia mecânica inicial é conservada. Ou seja, é a energia mecânica final também. E quem que é a energia mecânica, professor? Energia mecânica é a soma da cinética com a potencial. Ou seja, energia cinética inicial mais energia potencial gravitacional inicial é igual energia cinética final, que é o que ele quer, mais energia potencial gravitacional no final. Então vamos substituir os valores, vamos lá. Vamos substituir os números. Quanto que ele tem aqui de M, lembra que a energia cinética é mv² sobre 2. Quanto ele tem de massa, lembra lá? A massa do objeto é 7 kg, ele falou. 7 kg do começo ao fim. Velocidade inicial, ele falou, é 8 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2. E naquele mesmo ponto inicial, quanto que ele tem? Lembra que a energia potencial gravitacional é mgh. Quanto que ele tem de massa? Mesmo 7 kg. Gravidade, 10. Altura, naquele ponto, 3. Né? A altura menor ali é 3. Energia cinética final é o que o exercício pediu para eu calcular. E energia potencial gravitacional lá no final, quanto que ele tem? Massa, mesma massa, 7. Gravidade, 10. E lá no final, a altura dele é 5 metros, lembra lá? 5 metros, está no desenho. Beleza, professor, agora é fazer conta, né? Exatamente, agora é fazer conta. 7, vou fazer o seguinte, 8 ao quadrado não é 8 vezes 8? Vai dar 64? Já faz aqui, ó, 64 dividido por 2. 64 dividido por 2 vai dar 32, já para facilitar a vida. Aqui,
3 vezes 7 é 21, 21 vezes 10 vai dar 210. Beleza? Vamos fazer a continha mais rápida aqui. Energia cinética final, mais. Aqui 5 vezes 7 é 35. 35 vezes 10, 350. Eu vou fazer 7 vezes 32. 7 vezes 2 é 14, vai 1. 7 vezes 3 é 21, 22 ali, 224. 224 mais 210. E outra coisa, eu já vou mandar esse 350 para cá. Ele está somando, ele vai passar subtraindo. E aí eu já vou achar o que o exercício pediu, a energia cinética final. Então isso aqui vai ficar, ó, 224 mais 210. Isso aqui vai dar 434. 434 menos 350. 434 menos 350 vai te dar 84. Essa é a energia cinética final. Que eu posso escrever assim também, né? Posso escrever que a energia cinética final vai me dar 84 joules. Beleza? 84 joules. Galera, dentro das alternativas que você vai ver, dentro das alternativas, a alternativa correta vai ser a letra B de bola, tá certo? B de bola. Anote aí, alternativa certa, letra B de bola. Turma, esse é o nosso encontro sobre trabalho e energia, tá certo? O que costuma cair em provas, professor? Principalmente essas conversões que nós fizemos, de uma modalidade de energia em outra, de conversão de energia em sistemas conservativos, né? Transformação de energia em sistemas conservativos, igual nós fizemos agora, encontramos aqui a letra B. Lembre-se disso, revise esse material, tente refazer as questões e vamos para a próxima aula.